No meu aniversário de 18 anos, meus pais me deram um notebook novo. Fiquei surpresa, já que eles nunca tinham me dado nada caro antes. Mas, quando abri, vi algo na tela que fez meu sangue gelar. Eu não chorei. Eu agi. No dia seguinte, a polícia estava batendo na porta. Sei que já sou dramático, mas acredite, foi um daqueles dias em que você sente que entrou no filme errado. Veja bem, minha família nunca foi do tipo que me mimava. Meu irmão Daniel, sim. Eu? Nem de longe. Se havia um filho favorito, era ele sem a menor dúvida. Sempre foi o menino de ouro, o filho em torno do qual todos giravam. E eu? Mas parecia uma planta da casa, que só lembravam de regar quando notavam que estava quase morrendo. Por isso, quando chegou meu aniversário de 18 anos, eu não esperava nada. Na verdade, não esperava absolutamente nada. Talvez um suéter usado do armário da minha mãe ou algum presente prático, como meias. Algo barato, algo que deixasse claro que meu irmão era a estrela do espetáculo e eu só tinha sorte de estar assistindo. Mas então aquela caixa apareceu na mesa, embrulhada, brilhante, retangular de um jeito que só eletrônicos caros têm. Pisquei para ela como se fosse uma alucinação. É pra mim? Perguntei, já esperando que rissem e empurrassem para o Daniel, tipo, pegadinha, boba. Minha mãe sorriu daquele jeito contido e indecifrável dela. Meu pai apenas assentiu. Daniel recostou na cadeira com um sorrisinho, como se já soubesse de algo que eu não sabia. Eu deveria ter desconfiado naquele momento, mas não desconfiei, porque por dentro meu coração estava dando cambalhotas. Éramos só nós 4. Sem primos, sem tias, sem grande festa. Apenas um aniversário de família, simples, em casa. Um bolo no balcão e aquela caixa inacreditável bem na minha frente. Meus pais me observando com olhos que diziam, olha como somos generosos. Meu irmão me olhando com olhos que diziam, espera só até ver a piada. Arranquei o papel de presente com os dedos trêmulos. E lá estava, um notebook da Apple. De marca, moderno, prateado. Por um segundo, até esqueci de respirar. Eles nunca tinham me dado nada tão caro. Nunca, em toda a minha vida. Sorri como uma idiota. Uau! Obrigada. E naquele instante, eu acreditei de verdade. Acreditei que eles me amavam. Acreditei que aquele era o ponto de virada, o momento em que finalmente me viam como alguém digno de algo além de sobras e roupas usadas. Eu deveria ter sabido que era bom demais para ser verdade. Mais tarde, naquela noite, levei o notebook para o meu quarto, quase brilhando de felicidade. Sentei na cama, olhando para a caixa como se fosse a prova de que eu pertencia, um milagre reluzente só meu. Então abri. A primeira rachadura na ilusão veio rápido. Riscos. Pequenos, discretos, mas lá estavam, marcando a carcaça prateada. Meu sorriso vacilou. Talvez tivessem comprado de segunda mão. Ok, não era o ideal, mas ainda assim, era meu. Só que logo notei as teclas. Algumas já estavam levemente gastas, com as letras um pouco apagadas. Você não vê isso em algo novinho. Meu coração afundou. Ainda assim, tentei me convencer. Talvez fosse só um produto recondicionado. Muita gente compra notebook recondicionado, certo? Isso não significa que eles não me amam. Não significa que não se importam. Liguei o aparelho. A tela acendeu. E foi aí que as coisas ficaram mais estranhas. No começo parecia normal, mas então notei algo esquisito. Uma seção do computador que eu não reconhecia. Um drive ou uma pasta. Algo ali, parado, como uma porta trancada em uma casa que dizem ser sua. Cliquei um pouco. A maioria das opções estava apagada, inacessível. Mas, de repente, consegui entrar em uma partição estranha. E lá estavam. Arquivos. Não muitos, e nada organizados. Alguns pela metade, com nomes estranhos. Eu não conseguia entender. Planilhas aleatórias. Coisas que pareciam registros, números e códigos que não faziam sentido nenhum para mim. Meu estômago se revirou. Aquilo não era um notebook recondicionado.
Não era só não novo. Era o notebook de outra pessoa. E, no fundo, eu já sabia de quem. Fechei a tampa depressa, como se os arquivos pudessem pular e me morder. Por um instante, fiquei só olhando para ele, fechado, em cima do meu cobertor, o brilho do aniversário ainda grudado em mim como uma piada cruel. Aquilo não era amor. Não era generosidade. Era outra coisa. Pensei no jeito como eles me olharam quando abri o presente. O sorriso contido da minha mãe, o silêncio do meu pai, o sorriso debochado do meu irmão. Na hora, eu tinha me convencido de que era só falta de jeito, que talvez não estivessem acostumados a me dar algo bom. Mas agora eu não tinha tanta certeza. Tentei afastar os pensamentos. Não exagera. É só um notebook usado. Quem liga se não é novo? Mas meu peito estava apertado. Meu instinto gritava que tinha algo errado. Empurrei o notebook para debaixo da cama, como se escondê-lo fosse tornar aquilo menos real. Não funcionou. Mesmo deitada no escuro, eu sentia. Como se o aparelho vibrasse, carregado de segredos. E eu não conseguia parar de ver o rosto deles na minha mente. Algo estava errado. Muito errado. Aqui é a parte em que eu gostaria de dizer que estava exagerando. Que na manhã seguinte eu ri de mim mesma, achei que estava sendo paranoica, e tudo voltou ao normal. Mas não foi isso que aconteceu. Porque aquele notebook não era só uma decepção. Não era apenas mais um lembrete de que eu sempre seria a segunda opção nessa família. Era algo muito pior. E logo eu ia descobrir exatamente quão ruim. Eu não acordei desconfiada do nada. Eu tive anos de treinamento. Minha própria família fez questão disso. Veja, meu irmão sempre foi o filho de ouro desde o primeiro dia. Eu? Apenas o ruído de fundo no filme dele. Pegue aniversários, por exemplo. Os dele eram praticamente feriados nacionais. Ele ganhava pilhas de presentes, os gadgets mais modernos, e minha mãe sorria como se tivesse acabado de dar à luz a Jesus Cristo em pessoa. Eu? Ganhava Barbies de segunda mão e suéteres que cheiravam suspeitamente a naftalina. Teve um ano em que me deram um livro sobre como ser mais positiva. Feliz aniversário, filha! Eu aprendi cedo que, na minha família, amor era medido em cifrões e minha conta estava sempre zerada. Quando éramos crianças, as diferenças eram cruéis. Eu ainda lembro do 10º aniversário dele. Ganhou uma bicicleta novinha, com faixas de corrida. Todo mundo aplaudiu quando ele saiu pedalando pela garagem como se estivesse gravando um comercial. Quando chegou minha vez, um ano depois, adivinha o que eu ganhei? A bicicleta velha dele. Ainda com lama nos pneus. Colocaram um laço em cima e me mandaram não reclamar. E esse virou o padrão. Ele ganhava um iPhone novinho. Eu herdava o antigo, já rachado, quando ele trocava por outro. Ele comprava tênis na loja. Eu recebia os tênis dentro da caixa em que vieram 6 meses depois, usados. Eu costumava brincar que meu segundo nome era seminovo. Só que ninguém ria. Quando chegamos à adolescência, eu já tinha parado de fingir que as coisas iam mudar. Para eles, ele era o mais velho, o mais inteligente, o destinado a grandes feitos. Eu só estava ali, figurante no show de destaques da vida dele. Quando ele foi morar com a namorada, achei que finalmente teria um pouco de espaço. Ele fora de casa, vivendo sua vida de filho de ouro, e eu poderia pelo menos existir em paz. Mas não. Ele continuava lá. Aparecia o tempo todo na casa dos meus pais, às vezes com a namorada, às vezes sozinho. E toda vez sumia no quarto antigo, trancado como se fosse o cofre de Fort Knox, horas e horas no notebook, digitando como se o destino do mundo dependesse daquelas teclas. Eu, nesses momentos, mal existia. Se ousasse bater na porta, ele rosnava. Se perguntasse o que estava fazendo, ele respondia, nada que você entenderia. Na época, eu deixava pra lá. Talvez estivesse jogando. Talvez arranjado algum bico online. Talvez só desperdiçando tempo, como sempre fazia. O que quer que fosse, não era pra eu saber. Mas aqui está o ponto. Eu lembrava daquele notebook. Logo prateado da Apple, design elegante.
O Daniel carregava aquilo como se fosse uma joia da coroa. E quando eu estava sentada na minha cama, no meu aniversário de 18 anos, encarando o notebook que meus pais tinham acabado de me dar arranhado, meio gasto, longe de ser novo, algo dentro de mim se retorceu. Porque eu sabia que já tinha visto antes. Não era só mais uma decepção. Era diferente. Eu não conseguia parar de repassar as expressões deles quando me entregaram o presente. O sorriso forçado da minha mãe, o silêncio do meu pai, o sorrisinho de canto do Daniel. Eles não estavam me dando um presente. Estavam me vendo desembrulhar uma armadilha. Eu ainda não sabia de que tipo, mas o nó no meu estômago avisava, não era só mais uma piada barata às minhas custas. Era pior. Muito pior. Olhando para minha infância, parecia até um treinamento. Cada engole o choro, cada seja grata pelo que recebeu, cada lembrança de que eu sempre vinha em segundo lugar, tudo isso me moldou em alguém que não esperava nada, que vivia de guarda levantada, que via a traição chegando de longe. Exceto dessa vez. Dessa vez, eu tinha me permitido ter esperança. E isso fez a queda parecer uma queda livre. Sentei na cama, olhando para o notebook, com o peito apertado. Aquilo não era seguro. Eu dizia para mim mesma que estava imaginando coisas, que era cansaço, emoção, exagero. Mas, no fundo, eu sabia. Havia algo errado com aquele notebook. E eu estava prestes a descobrir o quão errado. Não precisei esperar muito pela próxima rachadura na ilusão. No dia seguinte mesmo, eu estava no quarto, com aquele maldito notebook me encarando da escrivaninha. Parecia que ele respirava no canto, esperando que eu abrisse de novo, me desafiando a fuçar. Mas eu não fiz nada. Deixei ele lá, parado, como uma cascavel dentro de uma caixa de sapato. E foi então que ouvi vozes vindo do corredor, direto da cozinha. O sussurro baixo da minha mãe, o tom grave do meu pai e a risadinha presunçosa do Daniel. Normalmente eu não pensaria duas vezes. Entraria, pegaria um copo d'água, talvez fizesse um sanduíche. Mas dessa vez, não. Minha pele se arrepiou. Algo dentro de mim dizia, não entra. Escuta primeiro. E eu escutei. Caminhei pelo corredor descalça, pisando bem na beirada do carpete, onde não rangia. Parei encostada na parede, bem ao lado da porta da cozinha, coração disparado, mãos suadas. Senti como se fosse criança de novo, tentando roubar biscoitos depois da hora de dormir. Só que, dessa vez, o que eu estava prestes a roubar não era açúcar. Era verdade. No começo, a conversa era abafada, quase comum. Meu pai falou algo sobre contas. Minha mãe resmungou sobre compras do mercado. Por um instante, achei que talvez fosse paranoia, que eu mesma tinha me colocado em um frenesi por nada. E então a voz do Daniel cortou o ar, afiada e debochada. Ela vai achar que é só de segunda mão. É burra demais para notar qualquer outra coisa. Meu estômago despencou. Tirei o celular do bolso e, sem pensar duas vezes, apertei para gravar. Se meus instintos estivessem errados, eu apagaria a gravação depois. Mas se não estivessem, pelo menos teria uma prova. O ar na cozinha mudou. A voz da minha mãe, afiada como vidro quebrado. Se você não tivesse decidido enganar as pessoas desde o começo, nem estaríamos aqui. Mas já que decidiu, o mínimo que poderia ter feito era encobrir suas pegadas. Esqueceu o VPN. Sério? VPN? Até eu sabia o que isso significava. Privacidade, esconder seus rastros online, e o Daniel esqueceu. Meu irmão era descuidado às vezes, mas não com o notebook precioso dele. Foi só uma vez, mãe Daniel retrucou, defensivo. Relaxa. A polícia não pode provar nada. Ninguém vai rastrear umas contas falsas até mim. E mesmo que rastreassem, o notebook não é mais meu. Apertei meu corpo contra a parede, meu coração batendo tão forte que achei que eles podiam ouvir. Meu pai falou então, calmo e deliberado, do jeito que sempre falava quando se achava a pessoa mais esperta da sala. Olha, se a polícia aparecer, não vai ser por você. Vai ser por ela. O notebook está no quarto dela agora. Eles vão achar que é dela. Ela tem 18 anos. Não vão fazer muito. Quase deixei meu celular cair.
Lá estava. A armadilha. A razão dos riscos, dos arquivos escondidos, da partição que não fazia sentido. Eles não me deram um presente. Me deram uma bomba relógio. E estavam perfeitamente felizes em me deixar levar o impacto quando explodisse. Daniel riu, baixo e presunçoso. Ela nem vai perceber. Quase entrei correndo na cozinha só para apagar aquele sorriso do rosto dele, mas não entrei. Minhas mãos tremiam demais. Minha garganta estava apertada demais. E meu celular, graças a Deus pelo meu celular, ainda estava gravando cada palavra. Voltei silenciosamente para o meu quarto, sentindo o corpo inteiro eletrizado, como se tivesse colocado o dedo em uma tomada. Eu sempre soube que eles não me amavam do jeito que amavam ele. Sempre soube que eu vinha em segundo, terceiro, ou talvez nem estivesse no placar. Mas isso era diferente. Isso era traição. Eles não apenas me ignoraram. Eles me usaram. Me transformaram em uma peça no jogo deles de proteger o Daniel. De volta ao meu quarto, fechei a porta e tranquei, respirando rápido e superficialmente. Olhei para o celular. A gravação ainda estava rodando. Parei, salvei e dei play de novo, só para ter certeza. As vozes deles preencheram meu quarto, frias e claras. Minha prova. Sentei na cama, encarando o notebook na escrivaninha, meu chamado presente de aniversário. As evidências que haviam plantado em mim. Queria gritar. Queria jogar o notebook pela janela e ver ele se estilhaçar em 1000 pedaços no chão da garagem. Em vez disso, comecei a arrumar minhas coisas. Não arrumei como quem vai viajar. Arrumei como quem está correndo pela própria vida. Carteira, celular, carregador, roupas amontoadas em uma mochila, e claro, o notebook. Joguei tudo lá dentro, mãos tremendo tanto que deixei o carregador cair 2 vezes. Meu cérebro estava em chamas, zumbindo de pânico, raiva e descrença. Eles realmente fizeram isso comigo. Meus pais, meus próprios pais, e Daniel, meu irmão perfeito de ouro. Fiz uma pausa, olhando ao redor do meu quarto, os posteres na parede, os livros empilhados na mesa de cabeceira, o cobertor na cama, os últimos 18 anos da minha vida. E nada disso importava. Nada estava seguro agora. Fechei a mochila, coloquei nas costas e abri a porta. Caminhei pelo corredor e disse casualmente: vou na casa de uma amiga. Volto mais tarde. Minha voz nem tremia. E então eu saí. Lá fora, o ar da noite me atingiu como um tapa. Frio, cortante, real, meus pulmões finalmente pareciam poder se expandir de novo. Mas meu coração ainda batia tão forte que parecia que ia explodir. Andei rápido, sem ousar olhar para trás, para casa. Cada passo parecia ecoar: traidora, traidora, traidora. Só que desta vez, eu não era traidora. Eles eram. Quando cheguei na esquina, parei por um instante, segurando firme as alças da mochila, olhando para o chão. Pensei na gravação no celular, nos arquivos escondidos dentro daquele notebook, na risadinha presunçosa que acabará de capturar. Pensei no Daniel, sorrindo na cozinha, seguro na certeza de que mamãe e papai sempre o protegeriam. E pensei em mim mesma, 18 anos, de repente fugindo da minha própria família. Eu não sabia o que faria a seguir. Mas sabia de uma coisa: eu não voltaria. Nem naquela noite. Nem nunca. Nem mesmo arrumei minhas coisas direito. Joguei a carteira, o carregador, a escova de dentes e algumas roupas na mochila, como se estivesse fugindo do FBI, o que, dado o rumo que tudo tinha tomado, não estava tão longe da realidade. Não fui para a casa de nenhuma amiga. Não queria arrastar ninguém que eu me importasse para essa bagunça. Em vez disso, fui direto para a delegacia, o notebook pesado nas costas como uma bomba relógio. Quando deslizei ele pelo balcão, com as mãos tremendo, e contei minha história ao presente, a partição escondida, a gravação no celular, meio que esperava que eles rissem ou, pior, que me olhassem do mesmo jeito que meus pais sempre olhavam, como se eu estivesse causando problemas de novo. Mas não. Eles anotaram tudo, pegaram o notebook e meu depoimento, e me deram um recibo pelo material apreendido. Muito educados, muito oficiais, muito anticlimáticos.
Então saí novamente para a noite, com nada além da minha mochila e a sensação de que tinha detonando toda a minha vida. Não conseguia encarar ninguém que eu conhecesse, então me hospedei no hostel mais barato que encontrei. Aqueles com carpete manchado, beliches que rangem se você respirar forte, e estranhos que pareciam que iam roubar seus sapatos enquanto você dormia. Perfeito. Tranquei-me naquele beliche, com a mochila debaixo do travesseiro, e fiquei olhando para o teto. Meu celular vibrou na mesinha como uma vespa presa em um pote. No começo, as mensagens eram de preocupação. Onde você está? Por que não voltou para casa? Está segura? Por um instante, quase cedi, quase respondi algo tranquilizador, quase voltei a ser a boa filha que ajeita tudo. Mas então me lembrei da cozinha, da risadinha presunçosa. Vai cair sobre ela. Então, com dedos trêmulos, digitei 4 palavras. Não vou voltar. E apertei enviar. Isso foi tudo. A ponte que me prendia queimou. Na manhã seguinte, arrastei-me da cama, tomei banho em um banheiro que cheirava a mofo e desespero, e fui trabalhar. Por fora, eu parecia normal. Sorria para os clientes, anotava pedidos, reabastecia prateleiras. Por dentro, eu gritava. Meu celular vibrava no bolso do avental o dia inteiro. Eu ignorava. No fim do meu turno, eram mais de 40 chamadas perdidas. O segundo dia no hostel foi pior. As molas do beliche me espetavam as costelas a noite inteira. E toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz do Daniel, ela nem vai perceber. As mensagens dos meus pais mudaram de tom. Menos preocupados, mais cortantes, ligue para nós. Precisamos conversar. O que você fez? Ignorei todas. No trabalho, me pegava olhando para a porta a cada 5 minutos, aterrorizada com a ideia de que eles entrassem. No terceiro dia, entraram. Eu estava limpando uma mesa quando os vi pela vitrine. A mandíbula da minha mãe tensa, os braços do meu pai cruzados, simplesmente me observando. Meu sangue gelou. Fingi não vê-los, fingi estar ocupada. Mas sentia os olhos deles perfurando-me durante todo o turno. Quando chegou a hora de fechar, saí pela porta dos fundos e praticamente corri até o hostel. Aquela noite, fiquei acordada no escuro, coração disparado, convencida de que eles me seguiriam. No quarto dia, a barragem finalmente rompeu. Eu estava no caixa quando eles invadiram o café. A voz da minha mãe era um sibilo, afiada o suficiente para cortar vidro. O que você contou para eles? A voz do meu pai era um estrondo atrás dela. Por que a polícia está na nossa casa? O café ficou em silêncio. Meus colegas congelaram. Os clientes me encaravam. Minha garganta fechou. Mas então algo dentro de mim se partiu. Anos engolindo palavras. Anos sendo a segunda opção. Anos sendo obrigada a agradecer pelas migalhas. Tudo explodiu. Vocês tentaram me incriminar. Gritei. Todos os olhares se voltaram para mim. O rosto da minha mãe ficou branco, depois vermelho. Meu pai parecia que queria me esmagar com o pé. Daniel não estava lá, mas eu quase conseguia ouvir sua risadinha presunçosa ecoando no silêncio. Deixei o pano que segurava, me inclinei sobre o balcão e disse de novo, mais baixo desta vez. Morto de frio. Vocês tentaram me incriminar. Eles nem negaram. Apenas me encararam, depois saíram furiosos, o sino da porta tocando atrás deles. Fiquei ali tremendo, meus colegas me observando, a sala inteira zumbindo com cochichos. Mas eu não chorei. Naquela noite, de volta ao hostel, as ligações ficaram agressivas. As caixas de mensagens se encheram, cheias de veneno. Você nos traiu. Arruinou a vida do seu irmão. Destruiu esta família. Eu deixei o celular vibrar contra o colchão até silenciar. No quinto dia, a mensagem chegou. Não atendi a chamada, mas ouvi o correio de voz. A voz da minha mãe, estridente e furiosa, gritou pelo alto-falante. Agora você está feliz? Seu irmão foi preso. A polícia o levou algemado. Ele está na cadeia por sua causa. Sentei na beira da cama do hostel, ouvindo suas palavras repetidas vezes. Deveria ter sido uma sensação de vitória.
Prova de que eu não estava louca. Prova de que eu não era culpada. Mas tudo o que senti foi vazio. Porque mesmo agora, mesmo com o Daniel preso, meus pais ainda não conseguiam enxergar a verdade. Para eles, eu era a vilã, a traidora, a descartável. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Sorria para os clientes, fazia troco, servia café. Por dentro, eu tremia. Por fora, parecia firme. Essa é a ironia de sobreviver em uma família como a minha, você fica muito bom em usar máscaras. E enquanto meu celular vibrava no bolso com mais uma mensagem de voz raivosa que eu nunca atenderia, percebi algo. Pela primeira vez na vida, a máscara não era para eles. Era para mim, porque eu não era mais o bode expiatório deles. Eu estava livre. Meses depois, tudo acabou. Daniel não era mais o filho de ouro. Ele era um detento. A verdade veio à tona no tribunal. Ele havia enganado pessoas mais velhas, homens e mulheres na faixa dos 60, 70, até 80 anos, fazendo com que confiassem nele para cuidar de suas economias. Ele dizia que compraria criptomoedas para elas, gerenciaria as contas, faria elas ficarem ricas. Elas acreditaram. Mas ele nunca comprou nada. Apenas ficou com o dinheiro. 27 pessoas, cerca de $180 mil. Para alguns, era o fundo de aposentadoria. Para outros, era tudo o que tinham. O juiz não aceitou as desculpas dele. 5 anos de prisão, talvez 3 se tiver sorte. Meus pais? Nunca me perdoaram. Nem por me proteger, nem por dizer a verdade. Ligavam, se enfureciam, imploravam. Eu bloqueei. Agora, as únicas vozes na minha vida são as que eu escolho ouvir. Moro sozinha agora. É pequeno. As paredes são finas. A pia pinga. Mas quando entro à noite, é meu. Tudo meu. Eu pago o aluguel. Eu compro as compras. Fico em silêncio e deixo que ele me envolva como um cobertor. Pela primeira vez na vida, não sinto que estou esperando pela próxima traição. Estou livre. Eles me deram aquele notebook para me destruir. Em vez disso, ele me salvou. Então, o que você acha? Eu fiz a coisa certa? Fui longe demais ou não o suficiente?